Uhum. A parte séria da educação com entretenimento. Será que tem? Tem sim. Vamos falar sobre ela? Fala aí, Master Player! Tudo beleza? Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui toda terça-feira no canal do Game Ação para falar sobre educação com entretenimento. As diversas ferramentas e dinâmicas legais, divertidas, incríveis que podem tornar o seu treinamento marcante e desenvolver competências de uma forma muito leve. Não esquece, comenta aí no canal o que você achou desse vídeo, curte, ativa o sininho, se inscreva, compartilhe esse conteúdo. Bora levar a educação com entretenimento para esse mundão afora. Vamos nessa? Vamos lá, Master Player. Vamos falar sobre 3 coisas sérias e importantes que tem a ver com a educação com entretenimento. A primeira delas é o conteúdo. Não se usa a educação com entretenimento, ou seja, os elementos de dinâmica, de jogos gamificados, de atividades, apenas como atividade fim. Em educação com entretenimento, todos os meios que você vai utilizar, sejam eles jogos, atividades dinâmicas, eventos de entretenimento, qualquer coisa, ele é meio para você atingir um objetivo. E qual é o objetivo final? É a entrega de um conteúdo, é o desenvolvimento de uma competência. Se você fizer a atividade pela atividade, as pessoas vão sair do teu evento com a sensação de que foi extremamente divertido, extremamente leve, mas com uma pergunta: e daí? O que isso me entregou em termos de desenvolvimento? Então essa é uma preocupação que você tem que ter. Qual é o conteúdo que vai permear todas as atividades, que vai permear todo o entretenimento que você está propondo, seja através de jogos, seja através de algum evento com muita dinâmica? O conteúdo, portanto, é esse elemento inicial. Vamos imaginar que você tem uma competência a ser desenvolvida. Eu, por exemplo, trabalho com uma tabela de mais de 30 competências diferentes. Antes de definir qual é a atividade que eu vou fazer, eu fecho com o meu cliente qual é a competência que precisa ser trabalhada. Depois de escolhida a competência, eu defino qual é a dinâmica, qual é a atividade de entretenimento que entrega o melhor desenvolvimento. E aí, você não pode esquecer. Entregou a atividade, correlacionou com o conteúdo, faz o CAV conectando tudo isso, de forma a fazer com que as pessoas saiam com a sensação de que foi extremamente divertido, mas que teve um conteúdo legal. O segundo elemento, não menos importante, e que se conecta com tudo que eu acabei de falar, é o planejamento das atividades. Não dá para você aplicar a educação com entretenimento sem se planejar. É claro, a gente sempre imagina que é algo muito divertido, vai ser legal, que você já conhece como é que é feito aquele jogo, que você já jogou 1000 vezes, mas você precisa planejar. Educação com entretenimento não é brincadeira. Existe necessidade de planejamento. E esse planejamento passa por conhecer bem a atividade que você vai aplicar, entender a conexão da atividade com todo o conteúdo que nós já falamos e, portanto, qual é a entrega que você tem para fazer com esta atividade, entender o perfil de público que você vai pegar, até para você pensar, por exemplo, qual é a melhor linguagem a utilizar com este público, e o último elemento diz respeito ao que você tem em termos de espaço, em termos de possibilidades, seja numa sala, seja num auditório, seja num espaço aberto ou num espaço fechado. Quais são os elementos que você tem que podem ajudar e que podem prejudicar? Uma vez que você tem estas informações, você vai planejar bem a sua atividade. Durante a aplicação da atividade, é claro que algumas coisas podem acontecer que são surpresas, que não foram eventualmente pensadas. Por exemplo, você não controla como as pessoas vão reagir na aplicação de uma atividade. Você não controla todas as emoções das atividades, mas de certa forma, se você já aplicou várias vezes uma mesma atividade, você entende qual é o impacto que isso pode causar e, eventualmente, as possíveis reações que você vai enfrentar na aplicação de uma atividade. Pensar em tudo isso antes da aplicação de qualquer meio, de qualquer dinâmica, de qualquer ferramenta de educação com entretenimento é fundamental para uma entrega efetiva. E por fim, e não menos importante, caso você pense em fazer atividades de educação com entretenimento ao ar livre, portanto, os treinamentos experienciais ao ar livre, os famosos TEAL, você precisa pensar em segurança. E aí vai uma dica. Atividades que envolvem um grande número de pessoas, e eu citaria 50 pessoas ou mais, vale uma reflexão com o seu cliente sobre as questões de segurança. Se existe ambulância, se existe algum tipo de controle para que as pessoas
pessoas possam, por exemplo, sinalizar quais são suas dificuldades, se existe uma anamnese no sentido de identificar se alguém tem alguma dificuldade de locomoção, de respiração, alguma doença pré-existente que possa impactar na realização de alguma das atividades. O levantamento dessas informações em grupos grandes é extremamente necessário. Em grupos menores, você precisa ter cuidado com as atividades que você vai aplicar, sendo elas atividades ao ar livre. Pense que se algum acidente acontece na atividade, você tem praticamente o seu evento todo interrompido por conta de um acidente. Portanto, é muito importante você pensar em questões de segurança. Se você vai entrar numa trilha, se você vai fazer atividades ao ar livre que, por exemplo, de alguma forma coloque as pessoas em conexão com animais, com trilhas um pouco mais fechadas, que você não tem total controle, é necessário uma verificação do espaço com antecedência para justamente você mitigar os riscos e eventualmente não fazer com que seu evento seja interrompido por conta de algum acidente. Portanto, anamnese, levantamento de informações sobre o perfil do grupo, entender quais são as dificuldades que um ou outro participante tenha, quais são os limites relacionados ao local que você escolheu para fazer a atividade, entender quais são as situações de risco que estão envolvidas com a aplicação desse tipo de atividade, planejar as alternativas em casos de acidentes sobre o que você tem que fazer, são elementos importantes de segurança que devem ser pensados nos treinamentos experienciais ao ar livre. Então, muito cuidado, pense bastante, planeje, lembre-se dos conteúdos, faça a entrega de um evento que tenha educação e entretenimento mesclados para que as pessoas possam se lembrar durante muito tempo de uma forma muito leve e gostosa desse evento que você realizou. Muito bem, forte abraço, tchau, tchau!